Olá, canquetes e canquitos virtuais. Neste vídeo vamos começar a falar sobre conjuntos. Tudo aquilo que você imaginar fazer uma coleção ou fazer um grupo, você vai estar formando um conjunto. Então isso é muito empírico. Porém, no contexto matemático é importante a gente saber algumas informações para formalizar esse conhecimento. Inicialmente vamos ver de que modo eu posso representar conjuntos. Temos aqui, por exemplo, o conjunto A com os elementos 0, 1, 2, 3, 4. Perceba que uma característica de elemento de um conjunto é que ele vai estar sempre entre essas duas chaves, a chave que abre e a chave que fecha o conjunto. Se eu tiver mais do que um elemento, vamos usar vírgula. Em alguns casos, ponto e vírgula, vamos falar sobre isso mais na frente. Então eu posso aqui dizer um por um quais são os elementos. Eu estou numerando, eu estou elencando os elementos do conjunto. Um outro modo é dizer esse conjunto qual é a propriedade, qual é a característica comum a todos os elementos. Por exemplo, eu posso ver que o conjunto A, com os elementos 0, 1, 2, 3, 4, esses números que eu acabei de mencionar, eles pertencem ao conjunto dos números naturais. Eu posso também observar que eles são menores do que 5. Então, sem ter que dizer quais são os elementos, eu vou dizer qual é a característica comum a todos os elementos do conjunto A aqui no nosso exemplo. Então, ou você enumera todos os elementos daquele conjunto, ou você dá uma propriedade, dá uma característica comum a todos os elementos, ou ainda, através do diagrama de Venn. Temos aqui o conjunto A, e essa região aqui está compreendendo todos os elementos do conjunto A. Entenda que o conjunto A possui 5 elementos. Eu posso representar isso de que modo? Coloco aqui este N, entre parênteses, o conjunto A. Vejam vocês que eu indico sempre o conjunto com letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, de modo mais prático, eu poderia ler isso de que maneira? N de A igual a 5. Mas entenda o que isso significa. Número de elementos do conjunto A, ou número de elementos de A, é igual a 5. Bom, uma outra parte muito importante para falar para vocês é que existe algumas ferramentas que permitem que eu diga para você quais são os elementos daquele conjunto, porém, dando a você um intervalo. No exemplo 1, temos aqui o conjunto M. Veja que eu tenho todos os números naturais de 0 até 100. Não iria fazer muito sentido eu colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, anotar todo mundo até chegar ao 100. Então aqui, esta minha reticências vai dizer para mim que os números naturais que vão do 4 até o 99 vão estar nesse intervalo. No conjunto N, que é o meu segundo exemplo, veja que as reticências, elas aparecem depois do último elemento aqui representado. Então, diferentemente do exemplo do conjunto M, o conjunto N é um conjunto infinito. Já o conjunto M, que foi o anterior, é um conjunto finito. Embora os elementos que vão continuar depois desse elemento número 8, depois dessa vírgulazinha, depois da última vírgula, vão manter o mesmo padrão do que vinha se mantendo nos primeiros elementos. Bom, conjuntos iguais. Temos aqui 2 exemplos. E vou perguntar a você o seguinte. Olhando para o conjunto da esquerda e o conjunto da direita, você diria para mim que eles são iguais ou diferentes? Olhou? Se você respondeu que eles são iguais, você acertou. Então você entenda o seguinte. A ordem dos elementos num conjunto não tem importância. Existem sim as sequências numéricas, que é um outro assunto. Mas num conjunto comum, a ordem dos elementos não tem importância. Bora para o segundo exemplo. Temos aqui os elementos no conjunto da esquerda A, A, B, C. No conjunto da direita A, C, C, B, B. E aí, esses conjuntos são iguais ou diferentes? Quem falou que eles são iguais, acertou novamente. Eles são iguais. Cancão, por quê? Elementos que se repetem conta-se apenas uma vez. Então, quer dizer que, para efeito prático, os elementos que eu tenho nesse conjunto, já que o A se repete, conto apenas uma vez, eu tenho o elemento A, B e C. Poderia até aparecer 5 vezes o elemento A, por exemplo. Ainda assim, contaríamos apenas uma vez.
O conjunto da direita, eu tenho quais elementos? O C apareceu 2 vezes e o B apareceu 2 vezes. Acabei de comentar com você que elementos que se repetem, conta-se apenas uma vez. Então, aqui eu teria quais elementos? A, C e o B. E no exemplo anterior, eu te falei que a ordem dos elementos no conjunto não tem importância. Vamos ver aqui 2 exemplos interessantes. Bora imaginar aqui essa equação x quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Resolvendo lá por Bhaskara, usando também a passagem pelo delta, né? Delta é igual a b quadrado menos 4ac, e o Bhaskara é igual, o x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta por 2a. Se você for curioso, tu vais encontrar como resposta o x1 igual a 2 e o x2 igual a 3. Quando você fosse dar o conjunto solução para essa equação, tu poderias escrever assim, ó, 2 e 3. Quem escrever 3 e 2 está errado? Não, é o mesmo conjunto. Isso também não vai ter importância. Temos agora aqui uma informação bem interessante, que é sobre o conjunto vazio. Se você quiser representar o conjunto vazio, tu tens 2 modos para fazer isso. Ou você coloca aqui a chave abrindo e fechando o conjunto, colocando nada dentro, ou então você coloca aqui esse ozinho cortado. A partir do momento que você colocar este símbolo aqui entre chaves, a chave que abre, entre a chave que abre e a chave que fecha, foi o que eu te falei bem aqui, o que estiver entre essa chave que abre e a chave que fecha, está representando o elemento. Então, esta representação aqui não é representação de um conjunto vazio. Por exemplo, vamos imaginar que você está resolvendo a equação no universo do conjunto dos números reais e você encontrou que x quadrado vai ser igual a menos 4. Quando você fosse resolver isso, iria ter mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Lá no universo dos complexos, teremos soluções, mas eu mencionei que seria no universo dos reais. Então, você colocaria aqui a solução para essa equação. Ou você vai colocar dessa maneira, ou dessa outra maneira aqui. Eu vou colocar na segunda maneira, mas isso não tem a menor importância. No próximo vídeo, vamos falar sobre relação de pertinência e relação de inclusão. Então, aguardo vocês por lá. Bons estudos e até mais.